Dirigindo-se ao Congresso dos Estados Unidos em 2002, o presidente George W. Bush alertou para um eixo do mal que ameaçava a América e a segurança de todo o globo. Bush incluiu 3 países no eixo do mal: a Coreia do Norte, o Iraque de Saddam Hussein e o Irã governado pelos ayatolás. 20 anos depois, o conceito do eixo do mal está de volta, embora num formato um pouco diferente. Quando as colunas blindadas russas entraram na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, a ideia de um eixo do mal regressou definitivamente ao debate político. Os congressistas republicanos e alguns especialistas em política internacional começaram a falar sobre um surgimento de um novo eixo do mal, que não atacava apenas a Ucrânia, mas desafiava a hegemonia americana e os países do Ocidente. A administração Biden evita referir-se ao conceito do novo eixo do mal, mas os principais responsáveis do Partido Republicano vêm popularizando-o há meses. Mitch McConnell, líder dos republicanos no Senado, e Nikki Haley, a mais nova adversária de Donald Trump à nomeação do partido para a presidência dos Estados Unidos, falaram sobre o novo eixo do mal. O conceito também foi divulgado pela imprensa norte-americana, inclusive o editorial do Wall Street Journal. Os membros do novo eixo do mal são a China, a Rússia, o Irã e a Coreia do Norte. A Rússia está no centro de tudo isso, pois é quem trava a guerra contra a Ucrânia. Porém, quanto mais tempo esta guerra durar, mais a capacidade russa para se manter no conflito vai depender das ajudas econômica e militar dos demais membros. São eles que alimentam a máquina de guerra russa. Como é que Pequim, Teherã e Pyongyang está ajudando a Rússia na sua guerra contra a Ucrânia? O que eles querem em troca? Será que o novo eixo do mal está alicerçado em uma profunda comunidade de interesses? Ou a cooperação é de natureza tática e de curto prazo? Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Se gostar do conteúdo, curta, compartilhe e considere se tornar membro do canal. Em setembro de 2022, um drone foi abatido perto de Kupiansk, no leste da Ucrânia. Quando os ucranianos examinaram os destroços, descobriu-se que era um Shahed 136 iraniano. Este foi o primeiro incidente desse tipo, mas à medida que mais drones iranianos apareceram nos céus ucranianos, ficou claro que Teherã, que deu apoio diplomático a Moscou desde o início da invasão, havia decidido dar um passo além e fornecer equipamento militar à Rússia. A experiência dos primeiros meses da guerra na Ucrânia mostrou que os drones são uma ferramenta essencial. Os ucranianos fizeram uso extensivo de drones, utilizando-os para reconhecimento, coordenação de fogo de artilharia e ataque a posições. Os ucranianos usaram drones militares de países ocidentais, bem como drones comerciais modificados. Os russos, por outro lado, estavam limitados na sua capacidade de resposta, porque não tinham uma frota tão grande de drones. Embora seja verdade que os russos aumentaram os gastos na produção doméstica já em 2008, após a invasão da Geórgia, concentraram-se na produção de drones de reconhecimento. Além disso, a produção russa dependia quase inteiramente de importações de componentes ocidentais. Segundo cálculos de Pavel Luzin para a Foreign Policy Research Institute, em 2016 e 2017, até 80% dos componentes dos drones militares russos foram importados. Então, após 24 de fevereiro de 22, o programa de drones não tripulados da Rússia encontrava-se numa situação desafiadora. Por um lado, o Ministério da Defesa aumentou o financiamento e começou a apresentar planos para aumentar rapidamente a produção doméstica de drones. Por outro lado, as sanções isolaram os russos dos componentes ocidentais, levando a fábricas ficarem ociosas. Embora os russos tenham gradualmente contornado as sanções, substituindo componentes ocidentais por substitutos da China, demorou algum tempo até restaurar a capacidade de produção anterior a 22, tempo que a Rússia não tinha. Por isso, recorreu ao Irã, que há anos tem um extenso programa de aeronaves não tripuladas e estava pronto a ajudar. Os designs iranianos podem não ser tão avançados tecnicamente como os seus homólogos ocidentais, mas eles compensam isso com baixos custos de produção e componentes prontamente disponíveis.
Os primeiros equipamentos fornecidos pelo Irã foram os drones de ataque Shahed-136. Segundo dados oficiais iranianos, eles podem atingir velocidades de até 185 km por hora, têm um alcance de mais de 2.000 km e estão armados com uma ogiva de até 50 kg. Além do Shahed-136, os russos também receberam drones menores de reconhecimento e ataque, Shahed-131 e Mohajer-6. Logo após receberem os Shahed-136, os russos começaram a usá-los para aterrorizar cidades ucranianas. A partir de outubro, os russos começaram a bombardear infraestruturas críticas nas cidades, como centrais elétricas e redes de abastecimento de água, numa tentativa de criar um desastre humanitário às vésperas do inverno. A campanha russa contra as cidades ucranianas pode ser vista de duas maneiras. Primeiro, as defesas antiaéreas ucranianas lidaram de forma relativamente rápida contra os lentos e rasantes Shahed-136. A Ucrânia afirma abater cerca de 80 a 90% dos Shahed lançados pelos russos. Por outro lado, porém, os ucranianos estão utilizando o seu arsenal de defesa aérea de milhões de dólares, que poderá fazer falta contra alvos mais sofisticados, como os mísseis balísticos. Além disso, com base na experiência ucraniana, os iranianos já desenvolveram uma versão atualizada do Shahed. Em novembro de 23, o Irã apresentou o Shahed-238, que, embora tenha um alcance menor, possui um motor a jato, que lhe permite atingir velocidades de até 500 km por hora. O Shahed atualizado é mais rápido e pode voar em altitudes mais elevadas, tornando-o mais difícil de abater do que a versão básica do Shahed-136. O novo Shahed também melhorou os sistemas de orientação. Recentemente, surgiram evidências do uso do Shahed-238 na Ucrânia. Um mês depois do Irã ter revelado o novo Shahed, a mídia russa informou que as fábricas do país produzirão a sua própria modernização do drone, equipada com motores a jato. Talvez esta modificação russa seja, na verdade, o Shahed-238, cujo protótipo os iranianos entregaram a Moscou. Mas a certeza que temos é que os russos estão se concentrando no aperfeiçoamento do uso tático dos Shahed-136. Se inicialmente os usaram como um meio de ataque independente, logo descobriram que isso era contraproducente. Hoje, os Shahed-136 são usados principalmente para sobrecarregar as defesas aéreas ucranianas. São uma espécie de cortina de fumaça para mísseis russos lançados por aeronaves. Assim, os Shahed-136, apesar de todas as suas imperfeições, provaram ser uma aquisição valiosa para a máquina de guerra russa. Não se sabe exatamente quantos drones os iranianos entregaram aos russos. É provável que os números não sejam tão grandes. Em declarações aos jornalistas, John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, revelou que o Irã entregou mais de 400 drones aos russos entre agosto de 22 e maio de 23. Isto é menos do que o estimado anteriormente, já que a inteligência ucraniana dissera que eram mais de 1.000. Os dados fornecidos por Kirby parecem mais prováveis. O Irã, que já está sob sanções há anos, tem uma capacidade de produção limitada e é incapaz de manter o ritmo de entregas à Rússia durante a guerra. Também não surpreende que no outono de 22, a inteligência ucraniana tenha relatado que Moscou queria abrir uma linha de produção de Shahed em território russo. Alguns meses depois, imagens de satélite e comunicação interceptada entre Moscou e Teherã confirmaram estes relatos. Os russos começaram a expandir a fábrica de Alabuga, na República do Tartaristão. Os documentos indicam que os russos querem produzir mais de 6.000 Shahed nesta fábrica até agosto de 2025. Mas embora as entregas de drones iranianos à Rússia tenham atraído a maior atenção da mídia, não são a única ajuda militar que Putin recebeu dos ayatolás. Em abril de 2023, o Wall Street Journal revelou que navios carregados de munições navegavam regularmente entre portos iranianos e russos no Mar Cáspio. Em 6 meses, os iranianos forneceriam à máquina de guerra russa 300.000 projéteis de artilharia e 1 milhão de outras munições através desta rota. Também estão em curso negociações sobre o fornecimento de mísseis balísticos. Este foi um dos principais temas de discussão durante a visita do ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, a Teherã em setembro.
Os russos teriam indicado que estão interessados nos mísseis Fateh 110, de curto alcance, que os iranianos usaram para bombardear a base americana de Al-Assad no Iraque em 2020. Ministro da Defesa iraniano, general Mohammad Reza Ashtiani, anfitrião de Shoigu, declarou que o Irã estava pronto para cooperar com a Rússia a este respeito, mas que era necessário esperar pelo término da proibição de exportação de mísseis balísticos imposta ao Irã pela Resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU. A resolução expirou em 18 de outubro de 23. No entanto, coincidiu com outra guerra entre o Hamas e Israel e a um aumento geral das tensões no Oriente Médio. Milícias pró-iranianas do Líbano ao Iêmen começaram a atacar alvos dos Estados Unidos e de Israel, e o Pentágono enviou 2 porta-aviões para a região. A ameaça de confronto entre o Irã e a América parece ter levado à suspensão das negociações com Moscou sobre o fornecimento de mísseis balísticos. Assim, embora desviar a atenção mundial da guerra na Ucrânia seja vantajoso para o Kremlin, a guerra de Israel com o Hamas também trouxe consequências negativas para os russos. A análise da ajuda iraniana à máquina de guerra russa levanta uma questão fundamental: o que é que Teherã recebe em troca? Entre outras coisas, os iranianos contam com a ajuda russa para modernizar a sua força aérea e as suas defesas aéreas. A força aérea do Irã é obsoleta, baseada em antigos aviões soviéticos e norte-americanos. Os caças F-14 e F-5 são relíquias do reinado do Shah. É por isso que os iranianos estão interessados em comprar modernos caças russos Su-35. No final de 2022, a mídia oficial iraniana informou que havia sido assinado um contrato com Moscou para a entrega dessas aeronaves. Até agora, os iranianos não receberam nenhum dos Su-35 prometidos. Porém, em setembro, o Irã recebeu a sua primeira entrega de aviões de treino Yak-130, o que pode indicar que as negociações sobre o Su-35 estão avançando. Também há especulações sobre a aquisição de sistemas russos S-400 pelo Irã, mas nenhum detalhe está disponível. As potenciais entregas de equipamento militar russo atraem a atenção da mídia, mas deveríamos também olhar mais de perto para a crescente cooperação econômica entre Moscou e Teherã. Há muitos indícios de que o apoio dos iranianos à máquina de guerra russa foi motivado por considerações econômicas e não apenas militares. As sanções dos Estados Unidos deixaram o Irã desesperado por parceiros comerciais e investidores estrangeiros. Embora Moscou e Teherã tenham relações estreitas há anos, os russos mostraram-se relutantes em investir pesadamente no Irã, por receio de sanções americanas contra empresas russas. No entanto, tudo mudou depois de 24 de fevereiro de 22, quando a Rússia também ficou sob o jugo de sanções. Como afirmou Alexei Vatanka, da Middle East Institute, a Rússia e o Irã tornaram-se os 2 países mais sancionados do mundo. Como resultado, Moscou perdeu quaisquer inibições que o impediam de aumentar a cooperação econômica com o Irã. O valor do comércio entre a Rússia e o Irã foi de cerca de 4,9 bilhões de dólares em 22, um aumento de cerca de 20% em comparação com 2021. Em 2023, o intercâmbio continuou aumentando, com dados preliminares sugerindo que o valor do comércio anual já ultrapassou os 6 bilhões de dólares. Mas o volume real pode ser muito maior. Isto porque os iranianos não incluem contratos de venda de equipamento militar nas suas estatísticas oficiais. Os laços institucionais também estão se fortalecendo. Recentemente, em janeiro de 23, o Irã e a Rússia fundiram os seus sistemas bancários, contornando o sistema SWIFT, do qual ambos os países estavam desligados. Além disso, mais de 80% do comércio entre Rússia e Irã é agora realizado em suas moedas, o rublo e o real. Com o apoio de Moscou, o Irã aderiu à Organização de Cooperação de Xangai em 2023, e um acordo de livre comércio entre o Irã e a União Econômica da Eurásia foi assinado em dezembro passado. Contudo, o maior sucesso econômico dos iranianos parece ter sido convencer os russos a dar prioridade ao corredor internacional de transporte norte-sul. Podemos trazer um vídeo sobre o tema. O corredor norte-sul é uma rota comercial multimodal que liga a Rússia ao Irã, à Índia e ao Oceano Índico.
Em 2002, esses 3 países assinaram um acordo especial para construir o corredor, mas o trabalho seguiu-se lento. Só quando os russos foram afastados dos mercados ocidentais e tiveram de encontrar parceiros comerciais alternativos é que Moscou se interessou novamente pelo corredor para a Índia. Deixe nos comentários se querem se aprofundar sobre o assunto. Estima-se que o transporte de mercadorias russas para a Ásia através do corredor Norte-Sul tenha aumentado até 120% nos primeiros 7 meses de 2022. Os portos russos e iranianos no Mar Cáspio estão movimentadíssimos e a escala de comércio é tão grande que simplesmente ficaram sem navios para transportar as mercadorias. É por isso que os russos começaram a construir novos porta-containers para lidar com o crescente comércio. Os estaleiros já trabalham em 4 novos navios porta-containers, mas os planos russos prevêem um total de 21 navios. O Irã se beneficiou enormemente da guerra na Ucrânia. Em troca de ajuda militar, recebeu grandes benefícios econômicos que fortaleceram Teherã. Estes benefícios aumentarão ainda mais nos próximos anos, com uma maior expansão do corredor Norte-Sul, para o qual Moscou já garantiu financiamento adequado. O Irã, contudo, não é o único país que alimenta a máquina de guerra da Rússia. A Coreia do Norte também vem em auxílio de Moscou. Em setembro de 2023, o camarada Kim Jong-un embarcou num comboio blindado especial que o levou à Rússia para uma reunião com Vladimir Putin. Esta foi a primeira visita do ditador norte-coreano à Rússia desde 2019. O encontro aconteceu no cosmódromo de Vostochny, no Extremo Oriente. Durante as conversas, Kim ofereceu a Putin apoio total e incondicional, ao que chamou de luta sagrada contra o imperialismo e o Ocidente. O discurso virou ação prática um mês depois, quando os americanos revelaram que a Coreia do Norte tinha começado a enviar equipamento militar para a Rússia. A inteligência dos Estados Unidos vinha alertando sobre tal perspectiva há meses. Os avisos intensificaram-se no verão de 2023, quando ficou claro que a guerra na Ucrânia havia se transformado numa guerra industrial, com ambos os lados ficando sem munição de artilharia. A mídia ocidental relatou a fome de munições do exército ucraniano, mas a Rússia também teve um enorme problema a este respeito. De acordo com estimativas de Marcin Piotrowski, do Instituto Polonês de Assuntos Internacionais, os russos usaram de 12 a 14 milhões de projéteis de artilharia e foguetes no primeiro ano da guerra. A capacidade de produção da Rússia, em modo de guerra, é cerca de 4 a 5 milhões de obuses, mas isto ainda é pouco para sustentar a atual intensidade dos fogos. A situação é semelhante para os mísseis balísticos e de cruzeiro, que também estão sendo usados mais rapidamente do que a indústria consegue repor os seus estoques. Como resultado, os russos começaram gradualmente a gastar as suas reservas, retirando de armazenamento munições mais antigas e menos confiáveis. Os russos rapidamente perceberam que, assim como tinham de recorrer aos iranianos em busca de drones, também teriam de recorrer à Coreia comunista em busca de granadas de artilharia. A Coreia do Norte é um parceiro ideal para o fornecimento da máquina de guerra russa, porque os coreanos produzem munições de calibre 122, 130 e 152 mm, nos quais se baseiam os sistemas de artilharia soviéticos. Além disso, a Coreia do Norte tem mais de 2.000 tanques T-62, que os russos estão retirando das reservas e enviando para a Ucrânia. Os norte-coreanos ainda têm linhas de produção para esses tanques e são capazes de fornecer as peças sobressalentes necessárias para repará-los. A Coreia do Norte também possui um extenso arsenal de mísseis balísticos. Os designers coreanos são baseados principalmente nos Toska soviéticos e nos Iskander russos, o que é outra vantagem significativa. Em outubro, os americanos anunciaram que a Coreia do Norte tinha entregue os primeiros 1.000 contêineres de equipamento militar à Rússia, por ferrovia e pelo mar. O porto norte-coreano de Rason seria o principal centro logístico. Não se sabe exatamente o que está sendo enviado da Coreia para a Rússia, porém, a imprensa sul-coreana, citando fontes de inteligência, afirma que Moscou já recebeu mais de 1 milhão de projéteis de artilharia e de armas leves. Em 4 de janeiro, John Kirby, nos Estados Unidos, revelou que a Coreia do Norte já tinha começado a entregar os seus primeiros lançadores e mísseis balísticos à Rússia.
Segundo os americanos, no dia 30 de dezembro passado, os russos lançaram o primeiro míssil balístico norte-coreano contra a Ucrânia. Nos dias que se seguiram, os americanos registraram novos ataques destes mísseis. Fotos dos locais dos impactos divulgados pelos ucranianos mostram que os russos receberam mísseis KN-23 ou Hwasong-11. Trata-se de um design relativamente novo, revelado pelos coreanos em 2018, desenvolvido com base no Iskander. O alcance do KN-23 é de cerca de 600 a 700 km e a ogiva pesa cerca de 500 kg. Porém, a grande dúvida continua sendo a qualidade da munição norte-coreana. O caso do bombardeio da ilha Yeonpyeong em 2010 é frequentemente citado nas discussões sobre essa questão. Naquela ocasião, apenas metade dos 170 foguetes disparados atingiram a ilha e um quarto deles não conseguiram detonar. No entanto, essa história é apenas anedótica. Nos últimos 14 anos, a Coreia do Norte muito provavelmente melhorou a qualidade das suas munições. Michael Kaufman, do Carnegie Endowment, comentou sobre o debate da qualidade da munição norte-coreana. Abre aspas. Quando se trata de munição, a quantidade é uma qualidade em si. Uma qualidade ruim não significa que 100% da munição não irá funcionar. Fecha aspas. E a Coreia do Norte prepara novos envios de equipamento para a Rússia. A inteligência sul-coreana informa que as fábricas do norte estão trabalhando a todo vapor, e as autoridades até contrataram fábricas civis para produzir, em massa, caixas de munições no esforço militar. As autoridades norte-coreanas estão fazendo dos fornecimentos à Rússia uma prioridade absoluta. Em agosto de 2023, meses antes da Coreia começar a apoiar a máquina de guerra russa, Kim Jong-un visitou pessoalmente várias fábricas de armas importantes e ordenou o aumento das rações de comida para seus trabalhadores. A imprensa do Sul especula que o fornecimento de equipamento militar pode ser apenas parte do acordo entre Putin e Kim Jong-un. Entre outras coisas, poderia incluir o fornecimento de milhares de trabalhadores norte-coreanos para trabalhar em fábricas de defesa russas. Não sabemos exatamente o que Putin prometeu aos norte-coreanos em troca da assistência militar, mas é provável que tenha sido a ajuda russa que permitiu aos norte-coreanos finalmente lançarem um satélite ao espaço em novembro de 23, após 2 tentativas fracassadas. Em troca do fornecimento de armas, os russos ajudaram financeiramente os coreanos, fornecem alimentos e aumentam a cooperação energética. Os americanos avaliam que o regime de Kim Jong-un poderia receber armamento avançado, incluindo veículos blindados, caças e mísseis terra-ar. Os coreanos também querem transferência de tecnologia militar, particularmente na produção de mísseis balísticos. O acordo de Putin com Kim Jong-un parece ser mutuamente benéfico. Os russos querem transformar a Coreia do Norte numa grande fábrica de armas baratas para alimentar a máquina de guerra russa. A Coreia do Norte, por outro lado, não tem exigências exorbitantes e conta com assistência econômica e tecnológica, o que é mais do que aceitável para a Rússia. Curiosamente, apesar dos milhares de quilômetros que separam a Península Coreana da Ucrânia, a guerra na Europa é uma espécie de guerra por procuração para os coreanos em ambos os lados do paralelo 38, já que o Sul é um importante centro de apoio militar a Kiev. No início de dezembro, o Washington Post informou que em 2023 a Coreia do Sul forneceu aos ucranianos mais projéteis de artilharia de 155 mm do que todos os países europeus juntos. Mas a guerra na Ucrânia e os problemas de Moscou forçaram os russos a trabalhar mais estreitamente, não só com os seus camaradas de Pyongyang, mas também com os seus camaradas de Pequim. Em 4 de fevereiro de 22, o presidente Vladimir Putin e o presidente Xi Jinping reuniram-se em Pequim, pouco antes do início dos Jogos Olímpicos de Inverno. Durante as conversas, os dois líderes descreveram a cooperação russo-chinesa como sem limites e sem áreas proibidas de cooperação. Porém, mais interessante é saber o que foi discutido a portas fechadas. Alguns afirmam que Putin informou a Xi da iminente invasão da Ucrânia. Outros afirmam que Moscou nunca discutiu os seus planos de guerra. Provavelmente não saberemos a verdade por muito tempo, mas permanece o fato de que a reunião em fevereiro de 22 ainda levanta muitas questões.
O mesmo não pode ser dito sobre a atitude da China em relação à guerra na Ucrânia. De um lado, a China não condenou a agressão russa, recusando-se mesmo a chamar os acontecimentos na Ucrânia de guerra. Do outro lado, desde o início dos combates, a China enfatizou o direito da Ucrânia à soberania e à integridade territorial, e os diplomatas chineses chegaram mesmo a apresentar um projeto de acordo de paz. Ou seja, a política da China em relação à guerra na Ucrânia parece altamente ambivalente. Mas esta é uma atitude deliberada. Esta ambivalência pretende ser uma cortina de fumaça diplomática, escondendo um forte apoio à Rússia, embora menos do que os próprios russos gostariam. O apoio chinês à Rússia, ao contrário do caso do Irã ou da Coreia do Norte, não tem um componente militar tão claro. Munições, tanques ou mísseis chineses não estão fluindo para a Rússia em grandes quantidades, mas Pequim está dando à Rússia algo muito mais valioso: uma tábua de salvação econômica. Em 2022, o comércio sino-russo valia cerca de 190 bilhões de dólares, um aumento de cerca de 30% em relação a 2021. Ao mesmo tempo que as exportações chinesas para a Rússia aumentaram 13% até 76 bilhões de dólares, as exportações russas para a China aumentaram 43% para 114 bilhões. O comércio continuou a crescer em 2023. Os dados para o ano completo ainda não estão disponíveis, mas no período de janeiro a novembro, o valor do comércio entre a Rússia e a China ultrapassou a marca simbólica de 200 bilhões de dólares, atingindo 218 bilhões. Os produtos energéticos foram os principais responsáveis pelo aumento das exportações russas para a China no primeiro ano da guerra. Encontrar mercados para os produtos energéticos é crucial para os russos. Afinal, representam cerca de 50% das suas exportações. Antes da guerra, eram os europeus os maiores importadores do petróleo russo. Os russos vendiam cerca de 50% do seu petróleo e 75% do seu gás para a Europa. É por isso que, após a eclosão da guerra, o Ocidente impôs um embargo ao petróleo e ao gás russos, bem como um limite máximo de preços. É por isso que se tornou tão importante para os russos encontrar mercados alternativos para os seus recursos energéticos. 3 países vieram em auxílio da Rússia: China, Turquia e Índia. Dos 3, Pequim é obviamente o comprador mais importante. Em 2022, a China aumentou as suas importações de gás russo em 50%, de petróleo em 10% e de carvão em 20%. Com isso, a cota da China nas exportações de energia russas duplicou, passando de 15% para 30%, segundo estimativas do Centro de Estocolmo para Estudos do Leste Europeu. O problema, porém, são as restrições de transporte. É relativamente fácil desviar petróleo para outros mercados com a ajuda dos magnatas gregos da navegação. O gás não é tão fácil. Uma infraestrutura adequada é crucial. A China e a Rússia estão atualmente ligadas por apenas um gasoduto. É o Power of Siberia, que começou a operar em 2019. Em 2022, os russos forneceram cerca de 15 bilhões de metros cúbicos de gás à China, através desta rota. Em 2024, espera-se que o gasoduto atinja a capacidade de transportar 38 bilhões de metros cúbicos. Embora tenha sido assinado em 22 um acordo para a construção da chamada Rota do Extremo Oriente, que deverá aumentar a capacidade do Power of Siberia em mais 10 bilhões de metros cúbicos, ainda é muito pouco para ser uma alternativa viável ao fornecimento de gás russo à Europa. É por isso que os russos imploram a Pequim por um acordo para construir um segundo ramal dessa ligação, que permitiria o fornecimento de mais 50 bilhões de metros cúbicos à China. O gasoduto proposto começaria na península de Yamal e atravessaria a Mongólia. Os russos afirmam que as entregas através desse gasoduto poderão começar já em 2030. Assim, naquele ano, os russos poderiam fornecer à China quase 100 bilhões de metros cúbicos de gás. É uma quantia enorme, mas ainda não seria uma alternativa completa ao fornecimento à Europa. Em 2018, a Rússia forneceu o recorde de mais de 200 bilhões de metros cúbicos de gás à Europa. Um ano antes da guerra, em 2021, eram 155 bilhões, 50% mais do que os russos planejam enviar para a China.
Isso se todos os planos saírem do papel. O problema de Moscou é também a atitude dos próprios chineses, que têm arrastado durante meses as negociações sobre o segundo Power of Siberia, provavelmente numa tentativa de obter melhores condições de preço. Empurrados contra a parede, os russos têm poucos argumentos para se defenderem da chantagem chinesa. A ajuda econômica da China não se limita à compra de recursos energéticos. As estatísticas contam uma história muito interessante. Após a guerra, os russos diminuíram seu acesso à eletrônica ocidental. Também aqui, a China veio ao seu socorro. As exportações chinesas de semicondutores para a Rússia aumentaram em até 150% em 2022, um aumento significativo, embora os russos se queixem da qualidade dos componentes chineses. Além disso, Pequim impõe periodicamente restrições às exportações para a Rússia. Por exemplo, entre dezembro de 22 e outubro de 23, Pequim proibiu as exportações de certos processadores para a Rússia e para outros países. Uma análise das vendas chinesas de máquinas de construção à Rússia também leva a conclusões interessantes. Como observa o Atlantic Council, os meses de pico de vendas em 2022 coincidem com as intensas construções das fortificações e trincheiras em Zaporizhia. Só em setembro de 2022, os russos importaram 1.918 escavadeiras da China, e durante todo aquele ano foram quase 10.000 escavadeiras, um aumento de 300% em comparação com 2021. Foram essas máquinas chinesas que foram usadas para construir a linha Surovikin, que os ucranianos tentaram atacar alguns meses depois. Na retórica, Pequim apoia a integridade territorial ucraniana, mas na prática foram máquinas chinesas que impediram que isso fosse alcançado. Os chineses também estão ajudando os russos com os seus carros. As estatísticas mostram que nos primeiros meses de 23, os russos importaram 464 mil carros da China, um aumento de mais de 250% em relação a 22. Houve também um aumento significativo nas importações de caminhões, provavelmente destinados aos militares russos. O caso das exportações chinesas de rolamentos também merece destaque. Mostra bem que as estatísticas oficiais podem não ser fidedignas e que a verdadeira extensão da ajuda econômica chinesa pode ser muito maior. Em 2022, as exportações chinesas de rolamentos para a Rússia aumentaram 345%, mas é provável que isto seja apenas uma parte, já que as exportações de produtos chineses para os países da Ásia Central também aumentaram em proporções absurdas. O Quirguistão, por exemplo, registrou um aumento de 2.500% nas importações de produtos chineses. É claro que o Quirguistão foi apenas um laranja para esconder o verdadeiro destino dos produtos chineses, que se destinavam à Rússia. Aqui vale a pena mencionar que a Ásia Central é um elemento importante no jogo da Rússia contra as sanções. Isso acontece porque Moscou pratica as chamadas importações paralelas, ou seja, traz mercadorias para o seu mercado por meio de países terceiros. Os intermediários da Ásia Central desempenham um papel fundamental, pois aumentaram incrivelmente as suas importações de produtos ocidentais, apenas para mais tarde venderem esses produtos à Rússia e ganharem dinheiro no processo. Isto mostra quão importante é que os países não sejam hipócritas e respeitem as sanções impostas, para que se tornem efetivas. Os chineses também estão ajudando ativamente a contornar as sanções impostas ao setor financeiro da Rússia. Em resposta ao corte da Rússia do sistema SWIFT, os bancos russos e chineses recorreram a sistemas de pagamentos nacionais. Os bancos russos estão ligados ao sistema CIPS da China, enquanto os chineses estão ligados ao SPFS da Rússia. Em julho de 23, o diretor de inteligência nacional dos Estados Unidos publicou um relatório sobre o apoio prestado pela China à máquina de guerra russa. Mostra que Pequim também fornece ajuda estritamente militar àquele país, mas de forma ainda muito limitada. O relatório inclui informações sobre peças de reposição para caças, equipamentos de navegação e equipamentos de guerra eletrônica. A China optou por não fornecer armas propriamente ditas, ou seja, armas que os americanos classificam como letais.
Ao analisar a assistência que a Rússia recebe dos chineses, precisamos olhar para o quadro geral. Mesmo que a China, ao contrário do Irã ou da Coreia do Norte, não esteja fornecendo grandes quantidades de equipamento militar, isto não significa que a China não tenha tomado posição sobre a guerra na Ucrânia. Tomou, e foi claramente uma posição pró-Rússia. A ajuda chinesa tem principalmente uma dimensão econômica. Os chineses compram energia russa, fornecem a Moscou semicondutores, caminhões, maquinário de construção, peças sobressalentes, ferramentas e equipamentos necessários para o trabalho fabril. Do ponto de vista de Moscou, a ajuda chinesa é enorme, porém menor do que o Kremlin gostaria. É claro que os russos gostariam que a ajuda chinesa não tivesse apenas uma dimensão econômica, mas também incluísse munições, artilharia, veículos de combate ou tanques chineses. No momento, porém, tais fornecimentos parecem estar descartados. Isto deve-se à política mais ampla da China em relação à guerra na Ucrânia. Pequim está tentando manter a aparência de neutralidade, com algum sucesso. Muitos políticos ocidentais ainda acreditam que Pequim pode desempenhar um papel fundamental no fim da guerra e forçar Moscou a abandonar as suas ambições imperiais. Entregas de armas agora destruiria anos de trabalho dos diplomatas chineses. Também arriscaria a própria China contra sanções ocidentais severas. Além disso, Pequim parece considerar a situação atual da Rússia na Ucrânia relativamente estável e, portanto, não vê o fornecimento de armas chinesas como essencial para a vitória de Putin. Para completar o quadro do envolvimento chinês na guerra na Ucrânia, outro aspecto importante deve ser mencionado. A ajuda econômica chinesa tem um preço muito elevado. Apenas nos últimos 2 anos, Moscou aumentou rapidamente a sua dependência econômica de Pequim. Hoje, a China já representa quase 1/4 do comércio exterior da Rússia. Além disso, a participação do comércio entre esses países, denominado em moedas nacionais, está aumentando constantemente. O primeiro-ministro da Federação Russa, Mikhail Mishustin, anunciou em dezembro que mais de 90% do comércio com a China já é liquidado em yuans ou em rublos. Isto está conduzindo a um cenário em que a guerra na Ucrânia poderá levar a Rússia a ser um virtual vassalo de Pequim. O próprio presidente francês Emmanuel Macron descreveu a Rússia como um estado vassalo da China em maio de 23. No entanto, outros discordam. Philip Ivanov, especialista da Asia Society, salienta que ainda é prematuro enxergar tal vassalagem russa. Então, será que Rússia, China, Irã e Coreia do Norte são de fato o novo eixo do mal? É verdade que estes países partilham muitos interesses comuns, principalmente a oposição contra a hegemonia americana e a tentativa de substituí-la por um mundo multipolar. Todos estes países encaram a guerra na Ucrânia não como um conflito entre 2 países, mas como um choque entre 2 visões conflitantes. Um choque entre a ideia de um mundo unipolar, sujeito à dominação americana, e um mundo multipolar. Portanto, além dos seus interesses oportunistas, estão interessados em apoiar a Rússia nessa batalha, especialmente porque ela está sendo travada pelo Kremlin, e não por eles próprios. No entanto, não falta animosidade no emergente bloco multipolar. O Irã continua suspeitando da longa presença militar da Rússia na Síria, o que mina a influência de Teherã naquele país. Os iranianos também se ressentem dos crescentes contatos de Moscou com os países árabes do Golfo Pérsico, especialmente a Arábia Saudita. A China, por outro lado, está cautelosa com a crescente cooperação entre a Rússia e a Coreia do Norte, que poderia tirar a posição privilegiada de Pequim com Pyongyang. Por enquanto, a convergência de interesses e a ideologia partilhada entre eles são suficientemente significativas para que a assistência militar do Irã e da Coreia do Norte continue fluindo para a Rússia. Mas é principalmente a ajuda econômica da China que mantém o Kremlin respirando e permite que os russos prossigam com o plano concebido após a derrota na primeira fase da guerra. Esse plano prevê uma guerra tão prolongada ao ponto dos políticos e as sociedades ocidentais ficarem fartas da guerra, que em algum momento o apoio à Ucrânia terminará, ou será reduzida a tal ponto que a Rússia será capaz de realizar as suas ambições imperiais. Este não é um cenário ideal para os russos.
Afinal, é uma humilhação que acaba com o mito de uma Rússia grande e autossuficiente, e em certa medida enfraquece Moscou como centro de poder independente. Hoje, são os russos que estão sendo usados por outros países, destruindo a imagem do Kremlin como mestre das marionetes. Isto, por si só, explica o declínio da importância de Moscou. Mas, quando toda a estrutura do Estado e as elites mafiosas que o governam estão em jogo, estes não são os fatores decisivos para o Kremlin. Uma guerra prolongada é um grande problema para Kiev, cujos aliados operam com princípios muito diferentes dos amigos autocráticos de Moscou. Enquanto equipamentos do Irã e da Coreia do Norte chegam aos armazéns russos, o Congresso dos Estados Unidos ainda não aprovou um novo pacote de ajuda à Ucrânia. Isto porque os republicanos condicionaram a aprovação a uma mudança nas regras de proteção da fronteira sul dos Estados Unidos. Como resultado, os ucranianos sofrem com uma crescente escassez de munições sentida na linha de frente, onde os russos estão na iniciativa. Os ucranianos agora estão construindo fortificações e considerando uma mobilização geral. Os culpados de tal situação não são, obviamente, apenas os americanos, mas também os europeus. Em março de 23, a União Europeia comprometeu-se a fornecer 1 milhão de projéteis de artilharia durante os 12 meses seguintes. Faltando 2 meses para o prazo, a União Europeia enviou apenas 300 mil projéteis aos ucranianos. O fato é que, além do embate militar, há um embate de sistemas. O primeiro é baseado na democracia, no sistema ocidental, ao qual os ucranianos estão tentando aderir através da guerra. O segundo, um sistema de poder autocrático e vertical. Séculos de processos históricos apontaram favoravelmente para o modelo do Ocidente. Foi aqui que se acumulou a grande parte da riqueza, da ciência e dos avanços militares. Contudo, em curtos períodos de tempo, em momentos de rápidas mudanças, o modelo autocrático apresenta vantagens naturais. Elas incluem a imposição de políticas de cima para baixo e a implementação imediata, por exemplo, de produção e exportação de munições para a Rússia. Tudo isso ignorando a opinião pública e utilizando os meios de comunicação estatais para controlar a sociedade de acordo com as políticas determinadas. Um sistema autocrático também tem a capacidade de interferir eficazmente nos processos que controlam os sistemas democráticos. Isto é feito através da infiltração nos meios de comunicação ocidentais e da disseminação de desinformações, destinadas a influenciar a opinião pública e a redirecionar as suas atitudes para objetivos favoráveis à autocracia. Um exemplo claro disto é combater a agenda de apoio à Ucrânia e apresentá-la como um fenômeno desfavorável ao país X ou Y, usando exemplos anedóticos e deixando que as implicações de longo alcance do abandono da Ucrânia fiquem de fora do debate. Esta fraqueza da democracia pode ser mitigada por decisões ousadas e corajosas dos seus líderes. Veremos tais decisões em 2024? A questão está em aberto.